E aí, meu bruxo, vamos dar ele mais um pouco? Não faz muito tempo a gente começou a ver citologia, né? Então a gente aprendeu os tipos celulares diferentes, a entre uma célula eucariótica e procariótica, estruturas exclusivas desses tipos celulares, falamos um pouquinho da diferença de alguns tipos celulares dentro do universo das células eucarióticas, como a célula animal, a célula vegetal, tecemos comentários sobre as peculiaridades desses tipos celulares e coisa arada. E eu me lembro, ou não, na verdade não lembro na real, se eu falei pra vocês, mas todas as células, independente da sua complexidade ou onde elas são encontradas ou que organismos têm esse tipo de célula, todas as células têm pelo menos três coisas: membrana plasmática, citoplasma e material genético. O material genético a gente já destrinchou no momento oportuno, lá há algum tempo, né? Falamos dos ácidos nucleicos e sobre isso conversamos bem, depois falamos sobre transcrição, tradução, enfim, estamos assim, craque, maravilhados, maravilhosos com esse assunto, tá bom? Agora a gente tem a missão de destrinchar essas outras duas coisas, a membrana e o citoplasma. O citoplasma a gente vai ver nas próximas aulas, e mais de uma aula, porque a gente vai falar de citoplasma e das paradas que estão ali no citoplasma, né? Na aula de hoje eu quero conversar com vocês sobre membrana plasmática. Membrana plasmática é uma parada mega importante, mas falar sobre ela não é difícil, e você vai ver. Falar de membrana, a gente primeiro vai conjecturar sobre sua estrutura, sobre sua função, sobre as partes que a compõem, e depois algumas importâncias, como a permeabilidade seletiva e as próprias especializações de membrana. Beleza? Muito bem. Nesse primeiro momento, vamos então caracterizar a membrana plasmática. A membrana plasmática, cara, é uma parada bem importante, que ela tá ali relacionada com a proteção da célula, né? Com o revestimento celular. Uma coisa que eu acho que é válido você ter nítido, que quando eu digo que é uma proteção, eu não estou fazendo referência a uma proteção mecânica, como se fosse, sei lá, uma parede ou uma porta. Porque a membrana plasmática é muito fininha, ela tem cerca de 7,5 nanômetros de espessura, é uma parada bem fininha. Mas quando eu digo proteger, por exemplo, contra um desequilíbrio osmótico, beleza? A membrana plasmática, ela isola a célula. E também quero que você tenha nítido que isolar a célula não significa impedir que haja uma conversa entre ela e o ambiente externo, muito pelo contrário. A membrana regula essa conversa. Ela permite a passagem de substâncias de dentro para fora e de fora para dentro da célula. Só que de uma forma organizada. E a gente dá o nome para essa propriedade de permeabilidade seletiva. A membrana garante o que entra, o que sai, o quanto entra e o quanto sai, que horas entra e que horas sai. Beleza? Isso é bem importante. A membrana plasmática, ela é uma bicamada fosfolipídica com proteínas incrustadas. Essa ideia da membrana plasmática, ela foi desvendada lá na década de 70, para ser precisa em 1972, quando dois pesquisadores, o Singer e o Nicholson, eles desvendaram a estrutura da membrana plasmática. A membrana então ela é formada por uma bicamada, ou seja, duas camadas, de fosfolipídios, que eu vou colocar uma foto para vocês logo menos do fosfolipídio. Uma estrutura que está formada, que está arranjada com uma dessas camadas voltadas para fora e uma outra camada voltada para dentro, certo? Além dos fosfolipídios compor a membrana, ela ainda tem proteínas que estão ali imersas nessa rede de fosfolipídios. As proteínas elas podem ser imersas completamente ou só um pedacinho. Além disso, além dessa estrutura e desse jeitão da membrana, os fosfolipídios, essa estrutura fundamental da membrana, e as proteínas, elas podem se mexer ali na estrutura da membrana, não é algo rígido, é algo fluido. E por conta dessa ideia, o Nicholson e o Singer apelidaram o modelo que eles desenvolveram para explicar a estrutura da membrana de modelo do mosaico fluido. Mosaico porque a estrutura é formada por coisas diferentes, como mosaico, aquela parada que a galera cola uns caquinhos na parede. É formado por estruturas diferentes que estão ali formando a membrana,
que tem mobilidade, tanto os fosfolipídios quanto as proteínas. Mosaico fluido. Bem legal essa ideia, né? Bom, o fosfolipídio é uma estrutura muito importante para a membrana plasmática. Vou colocar uma foto aqui do fosfolipídio para te ter nítido a ideia dessa estrutura. É formado por uma cabeça de fosfatos e caudas de ácido graxo, que é lipídio. A cabeça de fosfato, cara, ela está sempre voltada para fora. E as caudas dos lipídios para dentro, como se fosse um sanduichinho. O pão fosse as cabeças de fosfato e o recheio do sanduíche fosse as caudas dos lipídios. Por quê? Porque o fosfato, cara, ele interage com a água. Tanto a água do meio externo quanto a água que está para o interior da célula. Ele é hidrofílico. Por quê? Porque ele é uma estrutura polar. As caudas de lipídio de ácido graxo, por sua vez, elas são hidrofóbicas. E as caudas dos lipídios são hidrofóbicas, certo? Significa que elas não interagem com a água, elas não gostam da água. E o que explica esse fato é porque essa estrutura ela é apolar. Quando eu tenho uma molécula, uma estrutura como a do fosfolipídio, com uma parte que é polar e uma parte que é apolar, a gente diz que a molécula é anfipática, beleza? E justamente por causa dessa propriedade, dessa característica, é que a membrana consegue isolar o meio interno celular do meio externo, aonde a célula está ali alocada. Beleza, cara? Muito bem. Outra estrutura mega importante para a membrana justamente são as proteínas. As proteínas elas podem estar completamente atravessadas, né? As proteínas integrais ou transmembrana, ligando uma ponta à outra, né? Os meios interno e externo. Ou elas podem ser proteínas que estão mergulhadas só uma parte. São proteínas periféricas. Beleza? A proteína, cara, tem uma função muito importante relacionada justamente ao trânsito de substâncias. Se você lembrar, não faz muito tempo a gente viu tecido nervoso e a bomba de sódio e potássio era uma proteína que regulava os cátions nos meios intra e intercelular, certo? Dentro e fora da célula, beleza? E a proteína é isso, ela garante justamente esse transporte de substâncias de dentro para fora e de fora para dentro. Essa é a função principal das proteínas. Mas é massa tu saber também que essas proteínas têm outras funções além do transporte. O transporte é a principal, mas as proteínas de membrana elas podem ter uma função enzimática, uma função de adesão, uma função de reconhecimento celular, certo? Que também é importante para a estrutura da membrana, enfim, da garantia da homeostase da célula. Uma outra estrutura é o glicocálix. Esse nome eu acho tão bonito, cara. O glicocálix é uma parada bem massa. Glicocálix é uma parada em formato de cálice que é feita de glicose. O glicocálix, cara, ele é muito importante no reconhecimento celular. Quando chega uma substância, quando alguma coisa precisa ser internalizada, é com o glicocálix que a conversa acontece. Beleza? Como se ele fosse uma anteninha, né? Em que garante o reconhecimento de substâncias que precisam ser internalizadas pelas células. O glicocálix ele pode estar alocado ou em cima de uma proteína, então ele é uma glicoproteína, ou ele pode estar alocado, né, pode estar ali espetadinho em cima da cabeça do fosfato, cabeça de fosfato do fosfolipídio. Então ele é um glicolipídio. Entendido isso?